Boa noite, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar entoando esse louvor ao nosso Deus. Ele diz sobre a essência da nossa adoração, que é Jesus Cristo, que é de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que nós possamos sempre nos voltar para o Evangelho verdadeiro, puro e simples, que é Jesus Cristo. Que nós possamos sempre retornar à verdadeira essência da adoração, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Ouve comigo essa canção. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar seu coração. Mais que uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Possa louvar Deus por aquilo que nós somos, com tudo que nós temos. Que Ele seja a única razão, o único motivo da nossa adoração. Mensurável valor, ninguém pode expressar o quanto embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu,
Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegou o nosso momento de refletir na palavra do Senhor. E nessa noite o texto se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, de 11 a 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, de 11 a 15. A palavra de Deus, então, nos diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vamos, nesse momento, curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos e orarmos ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, bendizemos ao Senhor e eu quero apresentar ao Senhor, ó Pai, as nossas vidas, pedindo que o Teu Espírito Santo, de uma maneira objetiva, ministre ao nosso coração e assim sejamos guardados por Ti, edificados pela Sua palavra. Que vivamos, ó Deus, uma vida santa na Tua presença e assim, ó Pai, possamos agradar ao Senhor no poder que há no nome de Jesus. Amém. Então, o que esse texto vai nos acrescentar no dia de hoje? Nesse contexto, o que estava acontecendo? Estava aqui Pedro alertando já pela segunda vez em carta a respeito desse assunto, que é o dia do Senhor. Então vejam bem, ele diz, é a segunda carta que escrevo a vocês, e em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então, os últimos dias, diz essa palavra, que nos últimos dias surgirão zombadores, surgirão pessoas zombando do que está escrito na palavra de Deus. Pessoas que andam nos seus próprios interesses, nos seus próprios desejos e paixões e duvidando do dia do Senhor. Então, ele coloca aqui, olha, se o dia do Senhor está para vir, mas nunca chega, vamos dizer assim, aquelas pessoas que não temiam a Deus e não reverenciavam a palavra de Deus, então estavam dizendo, olha, se não chegou, não chega mais. Tá vindo o dia do Senhor, o dia do juízo, e nunca chega. Mas aqui os cristãos são incentivados agora por Pedro para atentarem para essa palavra. Porque essa mesma palavra, em outro momento, ela deu testemunho de toda a criação e também deu testemunho de toda a destruição que houve na época do dilúvio. Demore ou não demore ao nosso entendimento, essa palavra se cumprirá. Então, ele diz assim, olha, mas uma coisa eu digo que para vocês, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Ou seja, Deus não está limitado a um tempo específico, a um calendário ou uma data. O tempo dele é diferente do nosso tempo. Mas essas pessoas surgiram no meio daquele povo, duvidando dessa palavra da vinda do Senhor.
do dia do Senhor, do dia do juízo. E a gente ouve hoje muitas pessoas falando, Cristo está voltando, Cristo está voltando. Mas não volta. Será que Cristo realmente vai voltar? Pode ser que você já tenha feito essa pergunta, será que Cristo vai voltar? Porque desde o início na igreja primitiva, ele está voltando e até hoje não voltou. Então, nós temos alguns esclarecimentos para a gente pensar e fazer aqui a respeito dessa passagem. Cristo vai voltar. Por que eu creio e que eu sei disso? Porque está escrito na palavra. E diz assim no versículo de número 10, olha, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Se num primeiro momento daquele juízo veio o juízo através do dilúvio, através das águas, e agora Deus promete que não destruiria mais a terra com águas, aqui então vem agora o destino desse juízo, que é através do fogo. Então diz que tudo vai desaparecer. Então vamos lá. O Senhor voltará, o dia do Senhor, o dia do juízo, sim, ele cumprirá as suas promessas. Porque essas promessas, elas estão nessa palavra. Porém, ele diz que vai cumprir essas promessas, mas que ele é longânimo porque ele deseja que ninguém pereça e que todos cheguem ao arrependimento. Mas aí, com base nisso que nós falamos, então o dia do Senhor virá sem que ninguém esteja esperando. Mas a igreja sabe disso. A igreja tem a palavra, a igreja lê a palavra, a igreja acredita no que está escrito na Bíblia. Então a igreja precisa estar preparada para esse dia. Então Deus cumprirá todos as suas promessas e os planos que ele traçou. Com base nesses acontecimentos que virão e na promessa que está clara na palavra, que tipo, então, de pessoas nós precisamos ser? Ou é necessário que sejamos? Vamos entender agora a partir do versículo de número 11, porque aqui era o tema a respeito das pessoas que acreditavam, não acreditavam no dia do Senhor, nesse juízo, e portanto, se o Senhor não voltasse, se não houver mais nada, não faz sentido em tudo isso. Tampouco a vida teria esse sentido. Mas ele diz assim no versículo 11, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Então eu começo aqui a pensar que se tudo será destruído, como nós devemos viver? Tem gente que vai dizer assim, não, se tudo vai ser destruído, não importa, vai ser tudo destruído, a gente pode viver de qualquer maneira. Assim pensam aqueles que não creem no Senhor e nas suas promessas. Assim pensam aqueles que não acreditam em Jesus e não acreditam na palavra. Mas nós acreditamos no que Deus escreveu, ou melhor, deixou escrito através de homens pelo processo da inspiração divina. E aqui então nós vamos nos atentar como que nós, que tememos ao Senhor, devemos viver. Assim também aqueles que ainda não temem devem fazer, ok? Então, a Bíblia é clara e diz assim, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Ou seja, preocupado com a sua santificação, preocupado com o seu relacionamento com o Senhor. Isso mesmo. Nós não podemos viver como alguém
que não se importa com o que Deus acha, com o que Deus pensa. Nós não podemos viver como se não houvesse o dia do juízo do Senhor. Nós não podemos viver de maneira dissoluta. Mas nós precisamos sim viver de uma maneira santa e piedosa. Ou seja, uma maneira em que a nossa vida seja santificada e a nossa fé fortalecida e nutrida. Aí ele segue dizendo assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, do dia do Senhor. Então todos aqueles que creem em Cristo, aqui há uma tensão, vamos assim dizer, que todos aqueles que são igreja deveriam desejar ardentemente a volta do Senhor, o dia do juízo. Entretanto, no nosso dia a dia não é bem assim que a gente constata. Nós precisamos desejar que a palavra se cumpra para entrarmos num outro plano com Deus. Às vezes realmente não é fácil. Mas aqui a palavra de Deus nos desafia a acreditar nas promessas do Senhor. E ele diz assim, apressando a vinda de Deus. Então veja bem, a igreja deve viver ansiosa, desejando o dia do Senhor. E apressando os tempos para que esse dia venha o mais breve possível. Como que ele faz isso? Como que fazemos isso? Vivendo de uma maneira piedosa, de uma maneira santa e desejando que essas coisas aconteçam. Então veja bem, a maior discrepância que existe é quando os cristãos de hoje, os cristãos contemporâneos, eles dizem crer na palavra, mas vivem de maneira contrária à palavra. Tá certo? Então, nós precisamos crer verdadeiramente nas promessas do Senhor. Nós não podemos duvidar do que está escrito, porque uma parte já foi toda cumprida, mas ainda há outra parte que será cumprida. Então diz assim, olha, por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então nós estamos aqui desejosos para que esse dia venha, porque haverá uma nova vida, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós sabemos que o planeta que nós estamos, a terra que vivemos, está corrompida, seja pelos homens, por doenças, por acidentes naturais, mas há uma corrupção geral e a natureza tem gemido claramente a esse respeito. O fato é que aqui alguns estudiosos se dividem um pouquinho. Eu me lembro quando eu estava no seminário e um pastor disse com todas as letras, não era professor do seminário, mas disse com todas as letras que essa terra haveria de ser restaurada. E aqui surgiriam então novos céus e nova terra, porque essa terra não experimentaria mais a corrupção e estaria toda restaurada. E outra parte de estudiosos diz que isso aqui se refere ao porvir, se refere ao reino futuro de Deus, onde não haverá corrupção, onde não haverá injustiça, novos céus e nova terra. Ok? E ele segue no versículo 14, diz assim, por essa razão, amados, esperando estas coisas, por que razão? Porque tudo vai ser destruído. Esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então aqui há uma palavra em que nós precisamos praticar a ação. Porque ele diz assim, esforcem-se. Significa que nós temos algo para fazer.
Esforcem-se significa que nós cremos e caminhamos em direção àquilo que cremos. Então eu preciso me esforçar para que Deus me encontre sem mácula, sem mancha, sem sujeira. Ou seja, o cristão precisa estar em todo o tempo lutando contra o pecado, para não ser acusado. Então aí não vai haver culpa. E aí vai prevalecer no nosso interior a paz. Então, nós precisamos nos esforçar para que essas coisas sejam uma constante na nossa vida. E como que eu vou me achar então sem mácula, sem culpa e em paz? Quando eu me esforço para obedecer os mandamentos do Senhor. E ele diz mais: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Veja bem, Barclay, se eu não estiver enganado, diz a respeito de como nós podemos colaborar, então, para que esse tempo seja abreviado, para que todas essas coisas venham a acontecer. Então, ele disse assim, a oração é um meio, porque a gente ora, que venha o teu reino. A pregação da palavra é outra forma, porque diz que depois que o evangelho chegar aos quatro cantos da terra, aí então virá o fim. Então nós somos aqueles que precisam orar, que precisam proclamar a palavra, mas viver uma vida de piedade, uma vida santificada na presença do Senhor. Para que, quando esse dia chegar, e ele vai chegar, sejamos encontrados sem culpa, sejamos encontrados sem máculas e em paz. Bem, maneira santa, piedosa, esperando e desejando a vinda do Senhor, apressando essa vinda. Esforcem-se, empenhem-se nesse aspecto. Então é uma pergunta que é primordial que façamos nesse momento. Como você está conduzindo a sua vida? Como ela está? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? A igreja de Jesus, você, a igreja, está preparada para se encontrar com o Senhor? Muitas coisas que temos visto de pessoas que se dizem servos do Senhor não estão compatíveis com a prática da palavra. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra do que algo que irá acontecer, seja através do dia do Senhor, onde haverá grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo, ou seja porque deixaremos esse corpo, nos encontraremos com o Senhor, nós não podemos viver de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que o amor de muitos estaria esfriando. E nós temos visto essas coisas acontecer. Se vocês ligarem a televisão e olharem um noticiário, é tragédia atrás de tragédia. Coisas que você não imagina que ia acontecer. Mãe matando filho. Namorado matando namorada por motivo fútil. Ou sem motivo, simplesmente porque não quer que separe. A moça não quer a continuidade do relacionamento, ele vai lá e mata ela. Então, assim, o ser humano tem vivido tempos de cauterização mesmo, de endurecimento do coração, e isso é muito sério. Mas agora a palavra para a igreja que conhece o que a Escritura diz, você está preparado? Como está a sua vida?
Tem pessoas que estão fazendo das reuniões solenes, dos cultos, um lazer, uma brincadeira. Não tem tirado tempo para orar, falar com Deus, não tem tirado tempo para ler a palavra. Então pensar igreja virou um grande evento, uma grande programação, uma diversão, um entretenimento. E, queridos irmãos, a igreja do Senhor não serve, não é para servir de entretenimento para ninguém. A igreja do Senhor tem uma mensagem, tem uma missão. Nós precisamos expandir o reino, porque ele diz assim, olha, considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação. Olha esse tempo que ele ainda não exerceu o juízo, olha esse tempo que ele está para voltar, que vocês estão achando que está demorando. Não está, é a longanimidade de Deus, porque a vontade do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento. Com certeza tem pessoas próximas a você que precisam de ouvir essa palavra. Há pessoas próximas na sua família que precisam ouvir a palavra do Senhor. Pague o preço, queridos. Nós não podemos viver como uma igreja fria. Nós não podemos viver como uma igreja apática, sem fôlego para poder proclamar, sem fôlego, sem vibração. Queridos irmãos, nós estamos separados no templo nesse momento por pouco tempo, se Deus quiser. Mas o que eu tenho observado é uma apatia. O que eu tenho observado é que muitas pessoas, elas só são motivadas por tarefas e jamais são motivadas pela causa do Evangelho, pelo amor a Deus, pelo entendimento do que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida? Deus já te transformou, querido. Sim, pastor, Deus me transformou. Glória a Deus. Como você tem vivido? Quais são os preceitos do reino? Tem proclamado? Tem orado? Tem feito a obra? Ou tem deixado a vida te levar? Não deixe a vida te levar. Deixe o Senhor te conduzir. Deixe o Senhor guiar os teus caminhos. Viva vida santa e piedosa. Desejando o Senhor, viva a vida santa e que o Senhor possa falar ao seu coração e que você seja um proclamador dessa palavra. Esforcem-se para que tenham essa santidade. Isso é um ato que ele diz, esforcem-se, que vem de você, que você precisa tomar uma posição e uma atitude. Para não sermos encontrados culpados e nem sem paz. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Entra para dentro do teu quarto. Está trabalhando, busque ao Senhor. Converse com o Senhor. Está no caminho do trabalho. Está indo para casa. Busque o Senhor. Converse com Deus. Aproveite a oportunidade e faça a obra do Senhor de forma dedicada. Não faça para cumprir um ritual, faça para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Faça para cumprir a obra do Senhor, a vontade de Deus na vida das outras pessoas. Deus, quando chama Abraão, diz assim, sê tu uma bênção. E aí o Senhor fala para a igreja hoje, querido, eu conto com você. E nós precisamos entender esse privilégio. Viver vida santa, sem mácula, apressando a vinda do Senhor de uma maneira piedosa, mas realizando a obra de Deus. Tem gente que só quer realizar a obra de Deus quando ele recebe holofote. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para quando orarmos, nós não precisarmos de ficar orando em voz alta para que todos vejam. Quando praticarmos uma ação social, uma coisa boa, eu não tenho que entregar e mostrar, não. O que uma mão faz, a outra não precisa saber nem ver. Porque nós fazemos para Deus. Então, se todas essas coisas estão para acontecer, vamos parar de perder tempo, gente. É isso mesmo, vamos parar de perder tempo. Vamos levar esse negócio todo a sério aí, porque Deus está olhando, Deus está esperando.
A minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor, mas nós precisamos nos esforçar. Fazer algo em direção à vontade de Deus. Busca o Senhor. Faça a sua obra com dedicação. Deixa para descansar quando você estiver na glória. Talvez lá você tenha mais tempo para o descanso. Deus nos dá esse tempo, diz o texto, para a salvação. Mas não temos mais tempo de brincar com Deus, de brincar com o Senhor. Portanto, querido irmão, querida irmã, você que nos ouve, eu quero que você se sinta motivado, incentivado a viver uma vida diferente com Deus, a ser um peregrino aqui nessa terra que tem um Senhor, que tem um Deus e que a sua motivação interna seja o amor a Deus, seja a gratidão daquilo que Deus fez por você. Não fique buscando holofote, não fique buscando reconhecimento de homens, mas sinta-se motivado, não por aquilo que os homens podem ver, mas por aquilo que Deus pode ver. O fato é o seguinte, queridos, o dia do juízo virá, ele acontecerá, é promessa do Senhor. Pode ser que seja na nossa geração ou não, mas viva crendo no que está escrito. Portanto, queridos, eu quero terminar essa reflexão da palavra de Deus pedindo para que você faça uma análise de como tem sido conduzida a sua vida. Qual é o seu envolvimento na obra do Senhor? Seja como servo pessoalmente, individualmente com Ele, seja como igreja que se envolve nesse corpo para realizar a obra de Deus. E que assim, se alguma coisa estiver em falta, o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração e você possa transformar para a glória de Deus e para o seu próprio bem. E que assim o Senhor nos ajude a vivermos dessa maneira, preparados para o dia do juízo, preparados para o encontro com o Senhor, preparados como igreja para fazer aqui a obra de Deus com alegria no coração, motivado pelo amor de Deus e não motivado por interesses pessoais, porque dessa maneira o Senhor vai se agradar daqueles que o buscam de todo o seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você vibre na presença do Senhor. Retome a sua motivação ao Senhor. Independente de estarmos num templo ou não, há muita coisa para ser feita e Deus conta com cada um de nós. Deus conta com a sua igreja. Que o Senhor, então, nos abençoe, nos capacite a viver dessa maneira, esperando ansiosamente e apressando o dia do Senhor para a glória de Deus. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que a nossa fé seja renovada por Ti, que sejamos motivados cada vez mais a realizar a Tua obra, a proclamar a Sua palavra, para que a oportunidade de salvação chegue a muitas outras pessoas. Eu Te louvo, Pai, e nessa hora eu apresento a Igreja Batista Memorial nas Tuas mãos, clamando para que o Senhor cuide, renove e proteja a cada um que faz parte desse corpo. Também aqueles que não fazem parte, mas estão aqui nos assistindo, peço a Ti que a cada dia mais tenham experiências vivas, espirituais com o Senhor e possam, ó Pai, ter as suas vidas entregues no Teu Filho Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Receba, ó Pai, porque eu faço em nome do Seu Filho Jesus, o nosso Salvador, hoje e para tudo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido irmão, e que você possa tirar um tempo para orar, refletir na palavra de Deus e, em nome de Jesus, em breve estaremos juntos para a glória de Deus.